A paz a todos, que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje nas cartas para Deus eu quero compartilhar algo da parte do Senhor que com o título Sabotadores. A palavra do Senhor que me deu base para falar sobre isso está lá em Atos 9, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor que vai dizer assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrassem alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, que conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é ti para recalcitrar contra os aguilhões. Só até aqui, amados. Aqui então, amados, a palavra vai nos falar sobre Paulo, sobre Saulo, né? Também. Alguns dizem que eram as traduções, que ele chamava Paulo, chamava Saulo. Alguns dizem que até esse momento ele era chamado de Saulo. E depois desse momento que Jesus, depois da sua depois de ressuscitar, né, depois da sua ressurreição, falou com Paulo. Parou no caminho porque ele ia lá perseguir os judeus, os cristãos, aqueles que acreditavam em Jesus Cristo, para tentar prendê-los. E ele foi parado no meio do caminho por Jesus. Porque Paulo era um sabotador. Ele era um sabotador do que Jesus fazia, do que Jesus fez nessa terra, né? E faz até hoje. E ele era um homem muito sábio, um homem que tinha muito estudo, tinha 3 descendências, conhecia muito da palavra do Senhor, da palavra de Deus, da palavra de Moisés, e ele não aceitava Jesus como filho de Deus. Até que Jesus pessoalmente decidiu falar com ele. E Paulo até então era um sabotador de Jesus, mas eu já volto nesse ponto. E quantos outros sabotadores Jesus teve em seu caminho? Jesus, em sua passagem por essa terra, foi rodeado, cercado de sabotadores. Se a gente olhar na palavra, logo no seu nascimento, quando os 3 reis magos viram a estrela e sabiam pelas profecias de Isaías que ali estava chegando o Salvador. Ali estava chegando o verdadeiro rei. Herodes, um dos Herodes, que tiveram vários, né? O Herodes queria matar Jesus. E ele tentou enganar os reis magos e dizendo: quando vocês o encontrarem, me digam onde ele está para que eu possa também reverenciá-lo. E Deus tocou no coração daqueles reis magos para que eles não falassem a Herodes onde Jesus estava, e eles visitaram Jesus no seu nascimento e foram embora por outro caminho para que Herodes não soubesse onde Jesus estava. Herodes foi um sabotador, foi o primeiro sabotador da vinda de Jesus nessa terra. E o sabotador é todo aquele que tenta frustrar seus planos, o sabotador é todo aquele que tenta
limitar a sua ação, te tirar do caminho, te tirar da presença. E Jesus teve outros. Jesus teve outros quando ele estava orando no deserto, quando ele passou 40 dias de jejum. O próprio diabo, o próprio inimigo foi tentar Jesus. Se você não é o Filho de Deus, por que não dá ordem a estas pedras que se tornem em pão? Eles estavam tentando sabotar o que Jesus fez nessa terra com a própria palavra. E quantas pessoas conhecedoras da palavra que usam de má fé, que usam por interesse próprio. Pegam versículos sem propósito, versículos soltos no meio de um texto maior, no meio de algo maior que Jesus tentou deixar naquela época, e usa aquele versículo em causa própria. São sabotadores, como foi o inimigo aqui no deserto. Se tu és o Filho de Deus, por que não dá ordem a essa pedra para que vire pão? E Jesus foi sábio porque ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem do Senhor. E por que você não levou, e o inimigo levou Jesus a um monte e disse: por que não te atiras da ponte, da ponta desse monte? Por que não te atiras daqui? Porque se tu és o Filho de Deus, ele te salvará. Ele tentou mais uma vez sabotar a Jesus. Jesus que é o Filho de Deus, e Jesus que é Deus, e Jesus que é o Verbo. E que o Verbo se fez carne. Disse ao inimigo: não colocarás o teu Deus à prova. E quantas pessoas também usam a palavra de Deus para dizer: Deus é Deus do impossível, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada mesmo. Deus prometeu que não ia te faltar nada, que não haveria problemas, que não haveriam aflições. Não. Ele prometeu que andando com Deus, nada nos falta. Estando na presença de Deus, nada nos falta. E se nós olharmos as nossas vidas, muitas vezes nós não temos tudo o que queremos. Nós não temos tudo o que desejamos. Mas com Deus nada nos tem faltado. E algumas traduções que eu gosto mais, da Nova Versão Internacional da Bíblia, vai dizer assim que o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. De nada tenho falta porque eu creio que tudo que tenho foi Deus que permitiu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho não é meu, é de Deus. Está emprestado para mim, mas é de Deus. Tudo é de Deus. Eu sou de Deus, você é de Deus. Tudo que está à nossa volta é obra de Deus. Então aqui, o próprio inimigo foi um sabotador. Tentou, né, ser um sabotador do que Jesus fez nessa terra. E mais além, os fariseus, os sacerdotes também foram sabotadores do que o Jesus veio fazer nessa terra, mas isso já estava escrito lá em Isaías. Em Isaías 53 vai dizer passo a passo que Jesus passaria nessa terra, 400 anos antes da vinda de Jesus. E os sacerdotes, crendo que eles eram os filhos de Abraão, crendo que eles eram os verdadeiros santos, crendo que eles eram os perfeitos, e eram mesmo. Se nem a lei que eles colocavam, 600 e poucas leis, vindas desde a época de Moisés, que ninguém conseguia cumprir, muito menos eles, que eles cobravam as leis das pessoas, mas eles mesmos não cumpriam. E Jesus veio, mostrou, curou, abençoou, ensinou, expulsou demônios, libertou pessoas,
curou leprosos, curou enfermos, coxos. E os sacerdotes, diante dos interesses deles, diante da crença limitante deles, da religião limitante deles, foram sabotadores do que Jesus veio fazer nessa terra. E quantas vezes nos dias de hoje, nós também com as nossas crenças limitantes, com a nossa religião limitante, que ao invés de unir, separa, todos aqueles que busca a Deus, todo aquele que busca Jesus, que crê em Jesus, que não deveria olhar para a placa da igreja, que não deveria olhar para a denominação católica, evangélica, mas que deveria olhar para a cruz e ver o que Jesus fez nessa terra. Não. Dentro de uma mesma denominação evangélica, há placas que separam por religião. Em denominações diferentes, católico, evangélico, protestante, a denominação separa ao invés de unir. A própria religião é uma sabotadora. As religiões são sabotadoras de Jesus, como foi aqui os sacerdotes, como foi o diabo, como foi Herodes. E vou mais além, o próprio povo escolhido de Deus, que eram os judeus, o próprio povo liberto do Egito, que recebeu a terra prometida com guerras, com batalhas, com esforço, com provisão de Deus, com orientação de Deus, com proteção divina. O próprio povo judeu foi um sabotador de Jesus quando foi para ele ser crucificado. Solte Barrabás, crucifique Jesus. E aquele que nem era judeu, Pôncio Pilatos, não estou defendendo, porque ele poderia ter tomado uma posição, mas eu lavo as minhas mãos sobre a vida desse inocente. Esse ato de lavar as mãos tinha um outro propósito, né? Não era que ele estava se isentando, não. O ato de lavar as mãos é que ele concordava com o que estava acontecendo ali. Só estava tirando a responsabilidade dele daquilo. Crucifica Jesus, liberta Barrabás. O povo judeu também foi um sabotador de Jesus. E nos dias de hoje, quantas pessoas à nossa volta nos sabotam, quantas pessoas à nossa volta nos prejudicam, no trabalho, na família, com os amigos. Quantas pessoas você está no caminho e você, lá vai o crente, ó. De novo você vai para a igreja. Olha lá o católico, todo domingo na igreja. De novo você vai para a igreja, todo domingo você está na igreja. Aproveita um pouco, irmão. Você parece que está preso. Você parece que é escravo. Olha os sabotadores aí tentando plantar perturbação na sua mente. Será que aquele que vai para a igreja todo domingo, aquele que vai vários dias da semana, ele é escravo da igreja? Pergunta para aquele que te chama para... vamos para festa. Evangélico não pode fazer nada, crente, né? Crente não pode fazer nada. Crente não pode ir na festa, não pode beber, não pode fumar. Crente é escravo, né? Eu ouvi isso de uma palavra de um pastor também, uma palavra muito forte. E a palavra está aí para ser compartilhada, né? Para a gente tomar posse. E aí ele mesmo respondeu, eu sou escravo? Eu não sou escravo, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso beber, eu posso fumar, posso me prostituir, eu posso. Eu posso, mas eu não quero. E eu consigo ficar sem. Porque Deus me libertou, então eu não sou escravo. Jesus me libertou, então eu não sou escravo. Eu não faço porque eu não quero. Porque eu creio que isso não vai me trazer coisas boas. Não é porque eu não posso, porque eu sou escravo. É porque eu estou liberto.
É porque eu não faço porque eu não quero e eu não faço e eu não quero a qualquer momento. E você que bebe, que fuma, que se prostitui, que trai, você consegue parar um dia pelo menos? Para um dia. Ah, não consigo ficar nem meia hora sem fumar. Quem é escravo? Não estou te julgando, mas quem é o escravo? São sabotadores, irmãos. As pessoas que tentam te tirar dos caminhos, que tentam te mostrar o que está nesse mundo destruindo famílias, vício destruindo a saúde das pessoas, vício destruindo a mente das pessoas, adultérios, prostituição, destruindo famílias, trazendo perturbação na vida das famílias. E o crente que vai para a igreja que é o escravo. E o católico que vai para a igreja todo domingo, toda semana, ou durante a semana também, é o escravo da igreja. Não, isso é engano. Isso é engano que o mundo coloca nas nossas mentes, que o inimigo que toma a mente das pessoas coloca na mente delas para sabotar aquelas que estão buscando a presença de Deus. Se você foi tocado por essa mensagem, fale com as pessoas. Mude primeiro em você, reflita você. Quem são os sabotadores que estão à sua volta? Porque muitas vezes eles não fazem por mal, eles fazem porque eles estão crentes. Isso que é o crente, né? O crente não é o cara que não vive na igreja. O crente é aquele que crê que aquilo que ele está fazendo está certo. Então reflita você sobre essa palavra, busque os caminhos do Senhor, busque a Deus, reconheça, receba Jesus como seu Senhor e Salvador, ande em obediência. E aí toda a outra parte, todo o seu. Quem tem problemas de vício, quem tem problemas de droga, de prostituição, de adultério, quando você começa a caminhar mais com Deus, quando você começa a caminhar mais com Jesus, olhando a sua palavra, seguindo a sua palavra, gastando mais tempo, ganhando, né, mais tempo buscando a palavra de Deus do que pensando em tudo que te prende no vício. É Jesus que vai te tirando desses caminhos. Só com a sua mão você não vai sair. Só com a minha mão eu não saio. Jesus que nos ajuda a sair. Mas a gente tem que abrir a porta para que ele entre. E muitas vezes aqui os sabotadores podemos ser nós mesmos. Aqui Jesus passou por todos esses sabotadores, Herodes, o inimigo, o povo judeu, os fariseus, os sacerdotes. Todos esses sabotadores, Jesus passou por todos eles. Mas Jesus venceu. Ah, mas Jesus foi crucificado. Jesus venceu. Porque a crucificação de Jesus já tinha sido profetizado lá em Isaías que aquilo era necessário. A crucificação de Jesus, por mais triste e lamentável que foi, era necessário. Para que tudo que o Filho de Deus veio fazer nesta terra se cumprisse. E nós olhamos aqui, voltando para Paulo, Paulo era um sabotador. E aqui eu provo para você que tem sabotadores à sua volta, mas muitas vezes você também é um sabotador. É um sabotador da sua própria bênção, é um sabotador do seu crescimento, é um sabotador da sua família, é um sabotador da sua vida financeira. Quando você não está na presença de Deus, está deixando tudo que o mundo contamina na sua mente e sofre com isso, ou pior, faz aqueles que estão à sua volta sofrerem por isso, você também é um sabotador. Sabotador de você e daqueles que estão à sua volta. Sabotador dos seus amigos, sabotador dos seus pais, sabotador do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus amigos. E olha aqui, dois sabotadores da história que eu provo para você.
Um deles foi tocado por Jesus e mudou. O outro não. Havia um sabotador caminhando com Jesus como apóstolo. Aquele sabotador foi ao extremo de entregar Jesus aos judeus. Judas, né? Judas era um sabotador que caminhou com Jesus, que aprendeu as coisas de Jesus e não quis ser transformado por tudo que Jesus fez nessa terra. Ele foi um sabotador que terminou seus dias como sabotador. E Paulo não. Paulo aqui nessa palavra, aqui em Atos 9, leiam em Atos 9 e vocês verão que aqui Paulo foi transformado. Quando Jesus parou ele no caminho para Damasco, que ele ia perseguir os judeus, que ele ia perseguir o povo que acreditava em Jesus e prender ou até matar, Jesus o parou no meio do caminho e falou com ele: porque me persegues, eu sou Jesus. E orientou que Paulo fosse buscar naquela vila um profeta e que ele o curaria, e Paulo de alguma forma foi e acreditou e se transformou. E de Saulo, matador, assassino de judeus, virou Paulo, o profeta que substituiu Judas. Porque ainda hoje temos 12 apóstolos. Paulo é um apóstolo que assumiu o cargo depois da ressurreição de Jesus. Então Paulo é um apóstolo que foi sabotador e que entendeu o que Jesus veio fazer nessa terra e se permitiu ser transformado. E você e eu e todo aquele que você conhece, compartilha essa palavra, deixe de se sabotar. Cuidado com os sabotadores à sua volta. Ajude eles. A maioria deles nem sabe o que está fazendo. Ajude os sabotadores que estão à sua volta. Ore por eles, leve a palavra de Deus para eles. Não se frustre se você for ofendido, agredido, porque não é você que vai convencer a pessoa, quem convence é o Espírito Santo, mas a nossa função é levar a palavra de Deus para as pessoas e deixar que o Espírito Santo transforme a vida delas. Mas se a palavra de Deus não chegar, elas continuam iludidas, continuam achando que o crente é o escravo, que o cristão é escravo, que o católico é escravo, porque não sai da igreja. Quando na verdade escravo é a própria pessoa que está no vício, que está nas drogas, que está na bebida, que está mentindo, adulterando, se prostituindo. Esse é o verdadeiro escravo e ele nem percebe. Leva essa palavra para essas pessoas, cuidado você também que tem passado por isso, ao seu redor, na sua família. É com a palavra de Deus. A ferramenta é a palavra de Deus. Se você quer ser uma pessoa transformada por Deus, como um vaso na mão do oleiro, que molda e quando aquele vaso não está perfeito, ele desmancha e faz outro. Deixe Deus fazer isso com a sua vida. Se permita ser moldado por Deus, ser moldado pela palavra de Deus, para que Deus desmanche o vaso que você é hoje e faça um novo, que vai ser forjado a fogo, através da palavra de Deus, através de Jesus. Que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.